Beleza, gravando. Então, vamos ver o nosso simulado. Vamos ver o que a gente viu na última aula, né? Então, ó, na última aula nós vimos plano inclinado e força de atrito. Então tá aqui o PDF. Resolvemos a questão, né? O que é força-peso, terceira lei de Newton. Resolvemos aqui a questão do plano inclinado, né? O que a gente faz com as forças. Resolvemos uma questãozinha sobre força de atrito, certo? Então vamos ver o nosso simulado. Show. Então, ó, no simulado nós tivemos aí, ó, a maioria errou a primeira questão, a segunda questão a maior parte acertou, terceira questão todo mundo acertou, isso é bom, quarta questão o pessoal errou, e a quinta questão o pessoal acertou, 72% de com relação às questões. Muito bom, gostei de ver. Vamos corrigir então? Então vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó. Durante a limpeza de um centro cirúrgico, um zelador tentou empurrar uma mesa auxiliar, mas percebeu que os 4 rodinhas do pé estavam travados. Assim, ele foi obrigado a arrastar o móvel para continuar o procedimento. Com base no conhecimento de atrito, assinale a alternativa. Então, essa foi a questão que vocês erraram. Então, vamos lá. A força, a aspereza microscópica entre o móvel e o solo é a principal causa do atrito cinético e estático. Na verdade, essa aspereza é a área de contato, não é muito bem a aspereza. B. A força de adesão entre o móvel e o solo, que resulta no atrito, tem natureza eletromagnética. Isso é verdade, eu acabei não explicando para vocês. Mas o que acontece? A gente chegou a comentar um pouquinho, quer ver? Talvez tenha Isso que eu fiquei sido... na dúvida. Porque você pensa em eletromagnético, você pensa nos polos magnéticos, tá ligado? Aí, tipo, já fiquei assim, não é essa. Aí É foi porque na na. verdade ele está associado à ligação química. E a ligação química ela é feita através de ligações eletromagnéticas. Quer ver? Deixa eu ver. Em alguma dessas aulas aqui a gente fez a questão do ITA. Vamos ver aqui, ó. Tá, velocidade, vamos ver se carrega. As forças. Tá um pouquinho antes. Essa é um pouquinho chatinha, seria a nossa questão difícil. Então, não tá aqui. Uhum. Um pouco mais antes. Atrito. Aqui, ó. Quando a gente viu a parte de atrito, né, a gente viu o quê? Que o atrito ele é ocasionado por uma superfície que eu tenho. Esse cara aqui, né, ele não é totalmente reto. E aí o que acontece? Esse átomo ele fica instável. Quando ele fica instável, por quê? Porque ele não tem todas as ligações químicas. Então, quando ele faz uma ligação química, ele está se conectando o quê? Pensa, na ligação química você tem um compartilhamento de elétrons. E esses elétrons são eles que vão gerar uma força eletroquímica ou uma força eletromagnética. Então, na verdade, aquela questão é devido a uma natureza eletromagnética. Como você falou, é bem sutil, né? Não é tão simples de se notar. Mas a ideia é que realmente seja a letra B. Vamos ver aqui, ó, letra C.
O atrito cinético deixa de existir quando o zelador empurra o móvel com velocidade constante. Ó, se eu tenho velocidade constante, eu vou ter o que? Eu vou ter algo estático, né? D. E ele não deixa de existir, né? O atrito estático varia de acordo com o aumento da velocidade média atingida no móvel. Estático, ele parado. Então, na verdade, quando ele está aumentando a velocidade, eu vou ter o cinético. Por isso não é. Quanto mais força o zelador consegue aplicar no móvel, menor será o atrito estático. Não, a gente não viu no gráfico que o atrito se mantém constante? Então isso não influencia em nada. Então realmente a letra Calma aí, D. você pode explicar a B de novo? Por que que é eletromagnético? Por causa disso aqui, ó. Se eu tenho um átomo aqui dentro, esse átomo aqui dentro ele vai fazer as 4 ligações químicas dele, ou a ligação química dele que ele tiver que fazer. Quando esse cara está aqui na ponta, ele vai estar o quê? Ele vai estar instável. Quando ele está instável, ele precisa fazer a ligação química para poder se estabilizar. Com isso, o que acontece? Ele vai fazer a ligação química com o outro material que está aqui do outro lado, certo? E essa ligação química é o quê? Geralmente é uma troca de elétrons. E essa troca de elétrons é, por si só, uma ligação eletroquímica. Pegou mais ou Ah, menos beleza, beleza. pegou mais ou menos a ideia? Peguei. Aham. Esse é mais como se fosse tipo uma pegadinha, algo do tipo. Mas a ideia da ligação eletroquímica é exatamente isso, ou seja, é uma ligação entre elétrons, ou seja, uma interação entre elétrons, que é exatamente o que está Mas, acontecendo ali. mas aí, tipo, tipo, quando o móvel se move, ele não ia sofrer alterações por causa da força de atrito cinético e estático, não? Como diz na, Pera aí, não? vamos lá. Quando ele se move, qual que você está falando? Qual letra? Da letra A, essa das feridas. Então, a aspereza microscópica entre o móvel e o solo, na verdade, a força de atrito, ela é dada pela área de contato. Quer ver? Aham, eu acho que eu tenho aqui, ó. Ih, apaguei a parte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou mostrar para vocês rapidinho. Segue aí a tela compartilhada. Essa aqui que eu vou mostrar para vocês é a minha tese de mestrado. O que eu falo exatamente, eu utilizo um polímero e analiso o atrito sobre eles. Basicamente é isso que eu estou fazendo. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu vou ter uma superfície porosa, uma superfície lisa. Então lá, desde Leonardo da Vinci, ele já estudava o atrito. E aí essa fórmula, toda essa relação, foi feita lá pela lei de Antônios, onde ele considerava como se fosse tipo um sistema assim. Então ele chegou ali e achou essa relação que seria a força de atrito. Deixa eu ver mais o que. Ó, o μc, que é o coeficiente de atrito, está relacionado ao movimento, o outro está relacionado à ausência. Aqui, ó. Ó, movimento, melhor, tá, relação entre o coeficiente de atrito. Aqui, ó. Após a descoberta de Euler, os engenheiros Charles August Coulomb aprofundou seu estudo e percebeu uma relação do atrito estático com o tempo. Com base nos seus estudos, publicou a obra Essai sur de la théorie du fonctionnement, que posteriormente ficou conhecida Lei do Atrito de Coulomb. Então, com base nos estudos de atrito, Boinder e Taylor elaboraram lá um modelo em 1950, onde o atrito representa a relação entre a área de contato. Então, repara, a força de atrito ela é uma comparação da área de contato
com o coeficiente de resistência ao esforço transverso, ou seja, você vai tender a mover, né, na seção transversal. Então você vai ter o cara que vai resistir esse cara. Então ele fala: o modelo de Boyle-Taylor propõe que o atrito tenha uma origem eletromagnética, permitindo que ocorra uma deformação plástica na região áspera, através da energia perdida. Embora o modelo seja atual, o modelo de Euler é o mais utilizado devido à sua simplicidade. Então, na verdade, a fórmula desse cara aqui é a forma real da força de atrito. Só que a gente não calcula a área de contato, e muito menos esse coeficiente. Então, o modelo mais simplificado utilizado é esse cara aqui, ó, que é o μ vezes a normal, né, que é o que a gente utiliza no ensino médio. Mas a ideia da força de atrito é que ela é literalmente relacionada e proporcional à área de contato. Tudo bem, gente? Beleza, beleza. Tá? Aí só o detalhe é que mostra desgaste, por aí vai. Né? Só pra gente ter uma noção, porque que é realmente aquele cara que é a letra B. Então não é exatamente a aspereza microscópica, é exatamente a área de contato, né? Que é a força de atrito. Então vamos para a questão número 2. A imagem mostra um exemplar do esquilo voador. Quando deseja descer ao solo saltando em uma árvore, ele abre as asas pseudoasas que atuam como freio aerodinâmico e amortecem sua queda. Considerando que esse estilo cai verticalmente com sua pseudoasas abertas, qual das alternativas seguidas descreve corretamente a física nesse momento? Então o que ele está fazendo? Ele está criando uma força de arrasto. Lembra que a gente chegou a ver sobre paraquedas, né, aerodinâmica? A gente teve uma pequena aula sobre isso. E ele falava o quê? Durante a queda, o modo da aceleração do esquilo aumenta com a sua velocidade terminal, sendo atingida, permanecendo constante a partir do movimento. Não, né? Se ele aumenta a aceleração, significa que ele vai cair mais rápido. Não é isso que acontece. À medida O que meu cai, raciocínio. o peso do esquilo diminui. Não, lembra, peso é quem? Massa vezes a gravidade. A gravidade continua sendo 10 e o peso dele continua sendo igual, então não muda. A resultante das forças experimentadas pelo esquilo é constante e não nula durante a queda. Então o que acontece? Ele vai caindo, ele só vai ser não nula, ou melhor, ele só vai ser constante quando ele chegar na velocidade terminal. O que é velocidade terminal? É quando a força de arrasto ela é igual à força-peso. Então ele cai em uma velocidade constante. Não é isso. D. A força de resistência do ar é variável e equilibra o peso. Quando a velocidade terminal é atingida, ou seja, exatamente esse cara aqui, ó. E letra E, a velocidade terminal do esquilo não depende da densidade do ar. Depende sim, né? Vai fazer diferença. Por exemplo, faz diferença você mergulhar no ar ou mergulhar na água? Claro que faz, né? A densidade muda e muito. Né? Um exemplo claro aqui, ó. Vamos ao nosso modelo clássico que a gente sempre tem. Então, deixa eu botar aqui. Imagina ali uma bolinha, bem simplesinho o modelo. Branca, porque eu quero que seja branca. E eu tenho aqui minha força de arrasto, ó. Ela está atuando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou soltar ela. Disso que eu vou soltar, a gente vai ver quais são as forças que vão atuar nela. Então, no momento, eu tenho só a minha força mg. E eu vou ter aqui, deixa eu só... Aqui, falo, pronto. Conforme eu vou caindo, olha o que está aumentando aqui, ó. Olha minha força de resistência do ar, como ela está aumentando. Olha lá. Ó, está aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando. Olha que interessante. Conforme ele vai caindo, a força de atrito ela vai aumentando. Até que foi pro saco, né? Mas vamos ver. Como a força de arrasto ela depende da massa, né? Porque peso é massa vezes a gravidade. Então eu vou botar ela com peso bem levinho para ela poder ser atingida rápida. Senão ele vai cair lá do outro lado. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu mudar a cor, pra vocês verem a coloração. Pronto, acho que agora fica melhor. Então, ó,
Olha que interessante. Aqui, ó. Não. Aqui, ó. Velocidade. Então vamos dar uma olhada, ó, nessa velocidade em y aqui, ó. Tudo bem? É essa velocidade em y que a gente quer olhar. Conforme ele vai caindo, ó, ele está caindo, olha lá, ó, começa a surgir uma força de arrasto. Essa força de arrasto vai chegar um momento que ela vai crescer, 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 e ela vai se permanecer constante. Olha lá a minha velocidade, ó, 39,9. Vê se ela vai mudar muito, ó, 40, ó, vê se não está estabilizando. 41, 41, olha lá, vê se não estabilizou em 41,1. Ó, 41,1, 41, ó, olha lá, parou totalmente, ó. O tempo está correndo, ó, a energia está aumentando, ou seja, essa força de arrasto ela vai se aumentar até que chegue um momento que ela vai ser igual à minha força-peso. Então a gente vai ter o que a gente chama de velocidade terminal. O que é a velocidade terminal? É exatamente isso aqui, ó, a velocidade máxima que esse cara vai atingir. E a velocidade máxima depende de quem? Da minha força de arrasto. Ou seja, vai depender da área, vai depender da densidade do cara, né? Vai depender de tudo. Tudo que a gente estiver analisando vai depender. Será que eu consigo alterar? Não, eu não consigo alterar o cenário. Mas, por exemplo, se eu tiver... Ali a gente chegou a 41,1, né? Para uma massa de 0,2. E se eu tiver, por exemplo, uma massa que ela seja exatamente assim, ó. Ou seja, ela seja totalmente achatada. Então, ó, vou tirar aqui esse cara, né? A gente chegou em 41, certo? Então vamos analisar esse mesmo cara. Então, vamos analisar a velocidade e vamos ver as informações. Então, mesma situação, só botando a massa que é 0,2, para a gente poder ter o mesmo parecer. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eita. Deixa eu só botar para seguir. Pronto. Então, ó, ele vai começar a cair, ó. E ele caiu. Só que repara que ele não atingiu a velocidade máxima dele. Ou seja, exatamente por quê? Porque a força de arrasto não conseguiu atuar sobre ele. Repara que a força de arrasto nem se manifesta. Ó. Eu tenho uma força peso. Não. Sim, deixa eu botar aqui. Eu botei para mostrar a velocidade. Na verdade, eu quero a força. Pronto. Então, ó, ele vai descer. A força de arrasto ela vai atuar muito pouco nele. Ou, na verdade, ela vai atuar muito grande. Ó, força de arrasto atuando, atuando, atuando. Quando ele chega no finalzinho, ele já está quase chegando à velocidade máxima. E aí a velocidade máxima vai ser algo em torno ali, ó, de 21 e alguma coisa. Não sei se deu para ver. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Ó, 23. Ah lá, chegou a 27. Não sei se chegaram a ver, ó. Chegou aqui mais ou menos a 27, ou seja, devido à geometria, como eu alterei a geometria, a força de arrasto ela é totalmente diferente. Né? Então a resposta é realmente letra D. Vamos pro próximo. Professor, Diga. ali no caso também, a aceleração só contaria a gravidade da Terra, né? Uhum. Só que aí Beleza. você vai ter uma composição da aceleração. Por quê? A gravidade da Terra está puxando com uma força-peso. Como ali sua velocidade está mudando, você vai ter uma aceleração, outra aceleração. Tudo bem? Porque o que acontece? Vai Beleza. chegar um momento que ele vai chegar à velocidade terminal. O que é a velocidade terminal? É a velocidade máxima que ele atinge. Então, se ele não tem variação de velocidade, a aceleração é zero. Isso não quer dizer que a gravidade não esteja atuando sobre ele. Eu só vou ter uma decomposição diferente. Tudo bem? Beleza. A gente vai ver isso, a gente dá uma olhadinha hoje, especial,
Que a gente vê, por exemplo, como funciona um elevador. Tudo bem? Que a gente vê esses efeitos. Então, Show. ó, um jovem aluno de física, atendendo ao pedido de sua mãe para alterar a posição de alguns móveis de resistência, começou a empurrar eles que têm uma massa de 200 kg. A força que ele empregou na intensidade F horizontal paralela à superfície sobre a qual o guarda-roupa deslizaria mostrou-se ser insuficiente no deslocamento. O estudante solicitou a ajuda de seu irmão, que dessa vez, somando as forças, um do outro igual a possível, a mudança pretendida. O estudante, desejando compreender a situação do problema de vivida, levou para a sala de aula, onde ela foi tema de discussão. Para a situação, o professor mostrou aos estudantes o gráfico apresentado por elas, com intensidade de força estática e atrito. Então a gente tem lá, com base nas informações apresentadas, em casa, correto afirmar aqui. Então, se ele não conseguiu mover, significa o quê? Que ele estava aqui nessa parte estática, né? Você tem que romper o estático para depois vir o cinético. O valor da força de atrito estático é sempre maior do que o valor da força de atrito cinético entre as duas mesmas superfícies. Então, isso não é verdade, por quê? Porque o atrito estático ele depende do quê? Da força que você aplica. Lembra que a gente chegou a fazer um exercício com isso? Se eu aplico uma força de 10, eu tenho um atrito de 10. E por aí vai, certo? Só no atrito máximo, aí sim o coeficiente de atrito é maior do que o outro. Aqui a gente está falando de coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético. Mas na questão ele fala de força de atrito. Repara que tem uma pequena diferença. Tudo bem? B. A força de atrito estática entre o guarda-roupa e o chão é sempre numeralmente igual ao peso do guarda-roupa. Então, nesse caso não é numeralmente, né? Ou seja, ele está falando em números, o número é igual. Não é, né? Porque tem o coeficiente de atrito que multiplica esse cara, o μ ali. Letra C. A força de intensidade F, exercida inicialmente pelo estudante, foi inferior ao valor da força de atrito cinético entre o guarda-roupa e o chão. Mais uma vez, se fosse inferior, somatório das forças não dariam zero, ou seja, o guarda-roupa iria se mover. Então, na verdade, a força que ele aplicou foi igual à força de atrito. Por isso que ele não se moveu. D. A força resultante da ação dos dois irmãos conseguiu deslocar a força resultante da ação dos dois irmãos conseguiu deslocá-las. O guarda-roupa, porque foi superior ao valor máximo da força de atrito estático entre o guarda-roupa e o chão. Né? Soa melhor esse enunciado. Então, realmente, a resposta é a letra D. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? A força de atrito estático está parado, né? Isso No aí. caso. Lembre-se que ela sempre vale a força que você está aplicando. Se o máximo é 50, se você aplica 10, a força é 10. Se você aplica 20, a força é 20. Né? Isso por quê? Porque ela vai anular o movimento. Porque se a soma não der zero, significa que ele está se movendo. Tudo bem? Ok. Então vamos lá. 4. Um bloco de massa de M preso a uma corda encontra-se em repouso no plano inclinado perfeitamente liso com ângulo θ. Sendo N a força exercida pelo plano, podemos afirmar que N é. Então aqui, ó, não tem muito nem o que fazer, né? A gente sabe o quê? Que N vai ser igual a força-peso nessa direção aqui, ó, nosso PY, né? Então, é igual ao módulo da força-peso? Não, porque lembra que a gente decompõe a força-peso de um lado para o outro? Né? É só pegar aqui os nossos últimos exercícios, ó. Aqui, ó, eu decomponho esse cara. Ó. Então, minha normal é igual a esse peso de y. Então, ela não é o módulo. O para-ação, ação-reação da força-peso, também não, é igual ao módulo a projeção da força-peso na direção da normal do plano. Ou seja, ela é igual à projeção da força-peso à normal do plano. Então, nessa projeção, nessa linha aqui, ó, é isso que ele está querendo dizer. Ó. Então, sim, a normal vai ser exatamente ao peso nessa projeção aqui. Ó. D.
é igual à projeção da força-peso na direção da corda. Não, porque esse cara é o nosso Px. E letra E, maior em módulo do que a força exercida pela corda. Não, é igual, né? Porque ele não se movimenta. Então a resposta é a letra D. Tudo bem, gente? Até então não teve nem conta, né? Letra C, né, no caso. Isso, desculpa, letra C. Né? Então, repara que até agora foram basicamente aí 4 questões sem conta, né? Então vamos para uma questãozinha que tem conta. A força-peso de 100 newtons, preso por um fio ideal, encontra-se em repouso no plano inclinado sem atrito. Então, importante, sem atrito. Então ele quer saber a força de tração do fio e a força de compressão que o bloco exerce sobre o plano de intensidade. O que é força de compressão? É a força que o bloco está fazendo sobre o bloco, sobre esse cara aqui. Então significa o quê? Que é o peso de Y, que ele está empurrando para baixo, está comprimindo o chão. Tudo bem? É o peso de Y que eu quero. Então vamos lá. A força de tração seria PX, né? É isso aí. No caso. Então vamos para o novo. Opa. Dia 29. Tá passando muito rápido, Luciano. Muita coisa, né? Imaginar, já foram praticamente 100 dias que a gente está nessa pandemia. Doideira, né? Né? Pô. Nem sei, acho que, não sei se vocês já conseguiram se acostumar a essa rotina de estudo ou não. É, tá indo, né? É, tem que acostumar, né? Não tem escolha. Então, ó, o que a gente tem aqui? Vamos fazer o diagrama de corpo livre desse cara? Então eu vou ter uma força para cá, uma força para cá, uma força para cá e uma força para cá. Como ele Só fala? uma coisa. Fala. É tipo, se for um bloco no plano, a normal é igual ao peso, mas nesse caso não é, ué. Se for um bloco no plano horizontal, sim. Que para cima e para Sim, baixo é igual. mas aí nesse caso não é, né? Porque ele está inclinado. Porque lembra que o peso, ele é sempre... Eita cacete. O peso é sempre perpendicular ao plano. É sempre Aham. perpendicular ao plano. Então, cadê? Ué, será que eu apaguei o negócio? Que doideira. Ué, vai entender, né? Pronto. Então, eu vou ter aqui, esse cara é o peso de Y. Nós temos aqui que esse cara é o nosso peso de X. Temos que esse cara vai ser a nossa tração. E temos que esse cara vai ser o nosso normal. Como no exercício ele não fala que tem atrito, então a gente não tem uma FAT. E como ele fala que está em repouso, a gente tem o quê? Que o somatório das forças é zero. Então o que a gente tem ali? Ó? Então no nosso eixo X, quais são as forças que vão estar atuando no nosso eixo X? Nós vamos ter ali o peso de Y, desculpa, o peso de X e a tração. Então vou botar até 2 aqui. Resolver simultaneamente. Então, vamos lá. Então, no eixo X eu vou ter o peso de X menos a tração, e isso é igual a zero. Né? Por quê? Porque ele está em repouso. Já no nosso eixo Y, a gente tem quem? Nós temos a normal menos o peso de Y igual a zero. Então, os dois são iguais, né? Então posso dizer aqui
que a tração é igual ao peso de x, e no outro aqui eu também posso dizer que a normal é igual ao peso de y. E aí o que eu vou ter? Aí tem que lembrar lá, o que é peso de x e o que é peso de y? Lembra? Peso de x, eita, peso de x é o nosso P vezes o nosso seno. E o nosso peso de y é o P vezes cosseno. Então aqui vai ser P vezes seno. E o nosso outro ele vai ser o P vezes cosseno. Beleza, então eu posso dizer que essa tração é igual ao peso vezes o px é igual ao peso vezes seno. Seno de θ. E aqui eu posso dizer também que ele vai ser igual ao peso vezes cosseno. Então, vamos lá. Ele fala que tem um peso de 100, né? Então, só substituir aqui esse cara por 100. O seno do ângulo vale quanto? 0,8, né? Então, aqui é 0,8. Então, esse cara, 80 newtons. Então, beleza. Já achamos um. Agora, vamos achar o outro. Então, meu peso também vale 100, só que agora o cosseno ele vale 0,6, né? Então, isso aqui vai dar 60 newtons. Certo? Então, eu quero ali, vamos olhar nossas respostas. Então, vamos lá. Então, eu vou ter aqui, ó. Ele pede a força de tração do fio e a força de compressão. Então, primeiro eu vou calcular a tração. Então, a tração ela vale 80. E depois a força de compressão, que seria o nosso PY, né, que é igual, vale 60. Então, se a gente olhar ali, ó, a questão que tem 80 e depois 60 é a letra C, né? Então, eu já até botei o gabarito aqui, ó. Então, a gente tem que a resposta é a letra C. Dúvidas? Essa foi tranquilo. Tranquilo, né? Então, o que Sim. a gente vai fazer? Agora, para poder fechar o nosso conteúdo de verdade, a gente vai começar a ver a parte de elevadores. Ou seja, é um conceito bem simplesinho. Mas qual é a grande sacada? Quando eu tenho elevador, esse elevador ele vai subir ou ele vai descer. Dependendo do se ele sobe ou desce, a gente tem uma sensação se está flutuando ou não, né? Isso porque a gente vai ter essa força que esse elevador vai fazer. Então, peguem o livro de vocês. Eu vou só entrar aqui no... Só uma coisa, professor. Fala. Qual que vai ser a matéria para o quarto simulado? Então, vai ser essa parte que a gente vai ver. Plano inclinado. E vai ser essa parte de elevadores. Tá, beleza. Que é bem de boa. Qual página? É isso que eu vou descobrir aqui. Pera aí. Então, vamos lá. Página 365 do livro. Na resolução R32. Que a gente vai ver essa questão de elevador. Então, ele fala o seguinte aqui, ó. O homem de 70 kg está em um elevador que desce acelerando a uma razão de 2 metros por segundo. Adotando G igual a 10 e considerando o homem apoiado numa balança calibrada em newtons, determine a intensidade da força indicada na balança.
O elevador desce verticalmente com aceleração de 2 metros por segundo. Então o que vai acontecer? Aqui a gente tem um caso, ó. O cara está em cima do elevador, dentro do elevador no caso, e ele está em cima de uma balança. Quando ele está descendo, né, é como se ele estivesse caindo. Então a força que vai medir ali naquela balança, ela vai ser uma força menor do que a força peso. Todo mundo consegue tirar essa ideia? Tá tranquilo para associar isso? Calma, não ficou claro na minha cabeça, não. Ainda não entrou não? Então vamos Não. lá. Quando esse cara está descendo, o que vai acontecer? É como se ele estivesse caindo do elevador. Só que em vez de ele cair com uma aceleração de 10 metros por segundo, ele vai cair com uma aceleração de 2 metros por segundo. Tranquilo? Que é do elevador. Sim. Isso aí. Aí o que vai acontecer? Por ele cair, pelo fato do elevador estar descendo, o que vai acontecer? Quando você desce o elevador, você se sente mais pesado ou mais leve? Ou você Mais nunca leve. reparou uma diferença? Mais leve, né? Isso Uhum. por quê? Porque todo o seu corpo é como se ele estivesse descendo a uma aceleração de 2 metros por segundo. Ou seja, seu corpo está a uma aceleração diferente dessa de 2 metros por segundo. Né? Ou seja, em vez de ele estar com uma aceleração de 10, né, que é uma força normal que a gente sempre exerce, esse cara vai estar com uma aceleração que seria aí de uns 8 metros por segundo. Né? 10 menos 2, 8. Tudo bem? Então, Show. o que vai acontecer? Ele vai ter ali, ó, que o observador externo, que é um referencial inicial, vê o homem dentro do elevador. Então, quais são as forças que eu vou ter? Eu vou ter minha força normal, que vai apontar para cima, e eu vou ter minha força peso, que vai apontar para baixo. Então, ele fala, e Fn é a ação da balança. Então, Fn é a ação da balança, o homem atua na balança, exercendo uma força de intensidade de Fn, que é a intensidade da balança, pois ela está calibrada para medir em forças. Tá, aí nada demais. Então, se a gente fizer a resultante das forças, P menos Fm, ou seja, peso está para baixo, por isso é positivo. Por quê? Porque ele está descendo, certo? Já vimos isso, que quando a aceleração está no sentido da força, esse cara é positivo. Então, a gente tem ali, o resultado da força que atua no homem é igual a peso menos Fn. Então, eu posso dizer que Fn é peso menos ma. Ou seja, m vezes a gravidade vale 10, né? Então, meu peso vai valer 700. E a aceleração ela vai valer 7. A massa vai valer 70 vezes 2, então vai valer 140. Então, 700 menos 140, isso dá ali 560. Ou seja, a balança ela vai medir o cara como se ele tivesse uma massa de 56 quilos, em vez de 70. Por quê? Porque ela está em movimento. Ela está descendo. Pegaram mais ou menos a ideia? Só que qual seria essa força Fn? É a força normal. Se eu não empurro o chão Ah, para baixo e o chão não empurra você para cima, é a normal. ok, tá. Então, qual é a grande sacada? A grande sacada do elevador é exatamente essa. Então, bota aqui. Eu vou ter exatamente esse cara. Eu vou usar só a figura porque eu não estou com saco para ficar desenhando o bonequinho de palitinho. E ali está bonitinho. Mas aí a ideia é o quê? Ele vai descer com uma aceleração. Então aqui a gente vai ter duas situações. A primeira situação. Então, se o elevador estiver descendo, a gente vai ter o quê? Que a aceleração ela vai estar apontada para baixo, que é no mesmo sentido que da gravidade.
Então eu vou ter aqui, ó, o A como sendo a aceleração normal do cara. Eu vou ter ali a minha força peso. Então eu vou botar outra setinha aqui, ó. Pronto. Então nós temos ali a força peso. E vamos ter aqui a força normal. Ou o que ele chama ali de Fn, né? Que dá no mesmo. Então, o que acontece? Vou botar aqui, entre parênteses vou botar um P, só para dizer que é força peso. Normal vou botar um N, só para a gente dizer que é o N. E esse aqui eu vou botar um A de aceleração do elevador. Então, se ele estiver descendo, então qual vai ser a relação dele? Vai ser o que? Vai ser peso menos normal. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Só que aí a gente tem um pequeno detalhe. Que foi o que o cara fez ali, ó. Quem é a força-peso? A força-peso é a massa vezes a gravidade. Então, eu posso fazer o seguinte caso. Eu posso passar o N para o outro lado, vou passar para cá. Então vai ficar menos A vezes G é igual a normal. Então vou botar o N em evidência. O M no caso. Então, esse cara vai ser a gravidade menos a aceleração. Então significa o quê? A força que eu vou medir na balança, deixa eu escrever aqui, que é a nossa normal, ela é menor do que o peso real da pessoa. Por quê? Porque é menor. Porque eu vou ter G menos A, ou seja, 10 menos alguma coisa, isso vai dar menor do que 10, né? Então, sempre quando ele estiver descendo, eu vou ter essa relação para o meu elevador. E se ele estiver subindo? Se ele estiver subindo, a gente faz o sentido contrário, né? Ou seja, se ele estiver subindo, Vai ser normal menos peso. perfeito. Então a aceleração ela vai estar no sentido contrário. Então vou botar a setinha aqui, ó. A aceleração do elevador vai estar no sentido contrário. E a gente vai ter exatamente isso que você falou. Então eu vou ter normal menos o peso. Fazendo o mesmo processo, então vai ficar aqui, ó, normal menos mg. Vou passar esse cara para o outro lado. Então normal é igual a mg mais ma. Então minha normal é g mais a. Ou seja, quando você está subindo o elevador, não sei se vocês, mas eu sinto mais ou menos, por exemplo, minha junta no joelho. Eu sinto que eu estou mais pesado. Pelo menos quando dá aquele tranco, né, que o elevador está parado e ele começa a subir. Ou quando o elevador está chegando lá em cima, ele para. Você se sente mais leve, né? Então eu vou ter exatamente isso, ou seja, a força que eu vou sentir ela é maior do que o peso da pessoa. Pegaram mais ou menos a ideia? Sim. Então, isso aqui é teta, tranquilinho de resolver. Então as questõezinhas do simulado, elas vão... Professor, pode voltar ali, só pra me tirar um print? Tira aí. Eu vou mandar para vocês, eu mando o PDF. Tirou?
Foi? Tirei. Beleza. Então, deixa eu só ver aqui. Então, o simulado ele vai ser referente à parte de plano inclinado. Põe umas questõezinhas de plano inclinado. Põe umas questõezinhas também de elevador. Tá? Eu acho que provavelmente deve ter alguma coisa aqui no livro. Caso vocês queiram dar uma olhada, algo do tipo. Deve estar naquelas revisões. Aqui, ó. Aquele ali é meio... Aquele ali é polia. Você vai fazer a prova mais teórica ou com mais cálculo? Cara, eu vou selecionando as questões lá. Eu vou vendo assim, mais ou menos, meio a meio. Tá fazer assim, metade Beleza. conta, metade conceito, ó. Se vocês quiserem ter uma noção um pouquinho melhor do conteúdo, aqui ó, questão página 386, T59. Se vocês quiserem fazer, como se fosse tipo uma revisão. Então, ó, vou botar aqui. Para treinar, então página 386. T59. Então essa questãozinha aqui seria, por exemplo, uma de elevador. Aí vocês dão uma olhada, mas assim, não tem muito mistério para se resolver não. É exatamente isso. Aí aqui já começa a treta. Certo, gente? Alguma pergunta?